Olha aqui que coisa linda, gente. Isso aqui é uma comidinha maravilhosa que eles adoram de provar aqui. Começando mais um dia, que alegria! Tô num cantinho aqui porque tá chovendo e hoje a gente veio ver como é uma casa por dentro aqui no Japão. A gente vai ser bem recebido por uma família brasileira. Não sabia que tinha tanta gente nessa família, mas tanta gente. Quando a gente entrou, a gente teve um susto de pessoal super querido, super simpático. E a intenção com esse vídeo é mostrar o que tem de diferente numa casa do Japão e uma casa no Brasil. É uma casa igual, só que tem algumas coisinhas que são diferentes, então é isso que a gente vai ver hoje. A primeira coisa que quando chega na casa de alguém aqui no Japão é que tem que tirar os tênis, deixar o tênis, o chinelo na entrada. Vocês vão perguntar onde é que nós estamos. E quem nos convidou foi o Haru. Todo mundo chama de Haru. Haru? Haru. Haruyuki. Mas eu vou chamar de Haru que é mais fácil. Tipo, desde o começo a gente tá chamando de Haru, né? Todo mundo chama de Haru. No canal, todo lugar. É Haru, alguém que chama o nome dele. Haruyuki Neto. Não, é tipo vários nomes, porque a gente tá chamando ele de Haru, aí ele se apresentou como Haruyuki, mas o pai dele chama de Neto, chamou você de Neto. Tá toda a família na mesa, o cunhado, o pai, a irmã. A irmã, prima, marido da prima. Já assistiam o canal antes, verdade? Sim, somos fãs do canal. Muitos falam que a casa do Japão é diferente, que o espaço físico não é o mesmo, mas nada melhor que conhecer. Então a gente falou pro Haru que a gente queria conhecer eles. Ó, vocês são muito bem-vindos. A gente tá numa cidadezinha aqui, qual é o nome da cidade? Otashi. Que tá como... tá 1 hora mais ou menos de Tóquio. Tem alguma explicação assim, além de manter a limpeza da casa? Você não trazer toda a energia, né, sujeira de fora. Porque assim, até então nos Estados Unidos e no Canadá você não entra com sapato simplesmente pra não sujar a casa. A gente tá tentando entender assim algumas razões, porque nos Estados Unidos e Canadá você tira o sapato simplesmente pra não entrar na casa com o pé sujo e sujar a casa toda. Então você só mantém ali, suja só aqui. Só que aqui no Japão tem uma razão, você não entra, energética. Você não entra com o sapato dentro de casa justamente pra não trazer energias ruins. Eu só sei que é energética também, porque aqui eles têm muito essa ligação de espírito. Na frente da casa tem um espelho e não pode tirar aquele espelho, é proibido. Mas o espelho não é proibido por lei, né? A dona da casa que não permite que tire o espelho porque afasta espíritos. Quando ele tava na escola japonesa, na aula de artes, ele levantou 2 espelhos e colocou assim um na frente do outro. E a professora surtou. Porque você vai abrir um portal aqui nessa sala. Eles falam que se você coloca um espelho em frente ao outro, você meio que abre um portal. Para espírito. Eu acho que o espírito olha pro espelho ele volta, parece que ele se confunde, não sei. O interessante é que japonês não são muito religiosos. Mas e tem muito que tipo fala, forte pro espírito. eu não sigo nada, mas eles acreditam muito em fantasma. Muito Sim, fácil sim. você encontrar alguém Muito, que já muito. viu o espírito. Muito fácil mesmo. Eu vim pro Japão, eu queria ver 2 coisas, um fantasma e terremoto. Será que é possível? Tu acredita todo dia de manhã ela acordar bem, podia dar um terremoto. Como é que é a vida de um jovem brasileiro no Japão? Geralmente, homem sai com homem, mulher sai com mulher. É tipo, se você sai, vou sair com uma amiga minha só pra sair com ela. Eles vão achar que você tá namorando, mas na verdade você não tá. Aí tipo, outro dia você sai com outra amiga, aí eles acham que você tá namorando as 2 pessoas. Só que na verdade você só tá saindo pra se divertir, não tá fazendo nada demais. Por isso que é meio difícil. Pra mim, fazer amizade com japonês. Homem japonês. Seus amigos aqui são só brasileiros. Não. Dinamarquês. Esse é outro problema. Eu tenho só amigo estrangeiro aqui. Eu tenho um amigo brasileiro. Haruyuki, ele é do YouTube também. Ele tem um canal no YouTube e ele faz muito mais performance com a gente. Eu acho que ele é muito mais artístico que a gente. Você faz performance, você canta, você faz lives. Ah, sim, essas Você tem coisas. perucas. Mostra as viagens, amigos, família. Bom, o meu canal, o que eu faço é muito aleatório. Tipo, quando eu comecei o canal, todo vídeo estrangeiro experimentando doce brasileiro. Aí o canal meio que cresceu, assim. Bom, aí eu conheci bastante pessoa. Fui pro Brasil, aí eu conheci o Musical.ly, que é um aplicativo de música. O canal dele é bem variado, mas assim, o que mais chama atenção é que o canal dele, ele não fala sobre cultura japonesa, ele não fica focando em relação à vida no Japão, diferente das pessoas que a gente conheceu até agora, que falam bastante, mostram bastante da vida, como é no Japão. A gente vai deixar o link aqui pra você lá conhecer o canal do Haruyuki, ou o Neto, assim, se depende da sua... Haruyuki. É, assim, tipo, não chama ele de Neto, porque é isso aí, só os íntimos. Então a primeira coisa que eu notei de diferente, pra quem já conhece vai rir de mim, mas é aqui a privada. Em cima da privada tem uma torneirinha.
que é onde cai a água pra encher a caixa de novo. E a primeira vez eu não sabia, eu peguei e fui lavar a mão aqui. E eu digo, pô, tô lavando a mão com a água da caixa. E eu me senti tão mal envergonhado que eu não falei pra ninguém, não sei o que, e saí quietinho. Daí agora chegando na casa, eu olhei isso aqui de novo e eu perguntei, mas essa torneira é pra lavar a mão? Porque eu não vi pia aqui no banheiro, não tem uma piazinha no lado. E eles falaram que sim, é pra lavar. Eles aproveitam a água, tu lava a mão e já enche a caixa. Muito inteligente. Isso pra mim tá sendo a maior novidade. Que 90% dos banheiros aqui, dos vasos, também tem aqui o onde tu pode te limpar. Pode também ter algum botãozinho que deixa a tampa quente. Mais ou menos assim, ó. Do Brasil, Olha só! Nós estamos na cozinha aqui e tem como um depósito. Como tá frio, agora faz inverno, mantém arroz. E no verão eu coloco refrigerante aqui dentro. Aí eu deixo que ele fica geladinho. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que as paredes aqui são de papel, ó. Mas tem uma razão. Se cair, não mata. Porque aqui eles têm medo da questão do terremoto. Então se tiver um terremoto e cair, a casa é leve e não vai matar ninguém. Trinque da porta. Maçaneta. Também ela é feita do terremoto, ó. Você pode estar com o neném no colo e fazer assim no corpo. Eu vou fazer pra você ver, vai. Então deu um terremoto, ela tem que sair agora. Passou por algum terremoto aqui, assim? Tremeu bastante, mas não cai. Eu não tenho medo, eu nem ligo. Eu nem pensei que fosse terremoto, porque uma semana antes tinha quebrado uma máquina embaixo, assim, na fábrica que eu trabalho, e treme estrutura. Aí pra mim era a mesma coisa, a máquina tinha quebrado de novo, né? É só agora que eu olhei pros lados, tava caindo tudo, né? E qual foi a sensação? Não, eu disse. Ele não tá nem aí também. Eu não dei muita bola, não. Todo mundo aqui, só a gente que não tá nem aí. Foi ontem. É um aplicativo que avisa sobre os terremotos, só que ele apita 3 segundos antes do terremoto acontecer. E aí ele coloca ali, ele programa pra apitar só de terremoto com escala a partir de 4. E aí realmente é perigoso, porque 1, 2 e 3 acontece o tempo inteiro. Micro-ondas, forno, grelha. Grill, né? Grill, isso. Às vezes eu falo assim, nossa, que coisa impressionante, que legal, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas isso tem no Brasil. Eu falo, gente, mas onde eu vivia lá no Brasil? Eu vivia dentro do buraco, né? Por número. Talvez eu vivia dentro do buraco, Você eu não escolhe sabia o que que você tinha quer essas pelo coisas. número. É uma batata que você rala. Isso aqui é Lotus. E esse É. aqui é algum tubérculo. Eu não sei que tipo Que de tubérculo? batata, assim. Ah, Como pessoa com tuberculose. eu sei que tubérculo é uma batata, gente. Eu nem sei o que é isso também. E a gente aproveitou para Ai, perguntar agora muita vai. coisa, porque essa na verdade é a primeira casa de família que a gente tá entrando aqui no Japão. A gente já encontrou bastante gente, mas até então a gente ficava em lugares, a gente encontrou na rua, foi em restaurantes. Então assim, é muito legal estar numa casa e vai aproveitar para gravar um vídeo pro canal do Haru. E eu não sei o que vai acontecer, só sei que tem um monte de comida estranha aqui. Tem uma ali que eu tô muito assustada. A gente acabou de gravar o vídeo pro canal dele. Primeiro, a gente não tá acostumado com essa produção, todas essas luzes. Hoje tivemos uma Tá plateia. parecendo aqueles programas de auditório, sabe? Que as pessoas ficam lá fica- atrás pra bater palma. É. Sabe? E Eu não vou falar como foi a reação minha e da Mia. Eu só quero mostrar isso aqui, ó. Peraí. Olha aqui, que coisa linda, gente. Isso aqui é uma comidinha maravilhosa que eles adoram de provar aqui. É a favorita do Haru. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai lá. E se você chegar lá no canal dele, deixa um comentário dizendo que você veio do Travel Share, daí a gente sabe se você chegou lá no canal dele. Esse é um hamburguê, mas a gente sabe que vocês gostam de chocolate, então... Obrigada! Espero que vocês gostem. De verdade, nossa, eu não esperava. Obrigada. Eles acompanham o canal, aí a gente ganhou um presentinho. Eu já vou abrir, né, gente? Porque A gente ficou pensando, pô, será que a gente vai dar chocolate? Porque eles acabaram de sair da Europa lá, A minha amiga Não, falou pra mas- eles, volta de chocolate. nossa, fancy chocolate. Uau! Tchim, Come! Vamos aceitar. Come, come. Eu sou a cara de pau. Aceita? Qual é o teu nome? Meu nome é Aina.
Aina! A Aina vai ter um canal no YouTube daqui a uns dias, né? Sim. Mal esperava de que a gente ganhou mais doce, que a gente ganharia mais doce. Olha isso aqui. Né? Hã? Hã? Bolo. Bolo japonês. Mentira, é bolo do Brasil. Que surpresa. Não, olha. Pia industrial, Pia né? industrial. Essa é a maior pia do mundo. Uau. Eu acho que maior que essa, só aquelas pias de restaurante que eu lavava prato lá, sabe? Eu adorei te Obrigado, conhecer. viu? Obrigada De verdade. por nos receber. Obrigado a você. Quem sabe você vai fazer intercâmbio no lugar que a gente vai passar. Sim, eu quero, de verdade. Nossa, foi incrível. Obrigado por vocês terem Obrigada a vindo. você. Tchau. Tchau, até mais.